Imagine dois seres. O primeiro é o tempo. Elegante, indiferente, impecável. Não corre, não para, não negocia, ou talvez negocie, mas sempre em seus próprios termos e a seu próprio favor. Ele simplesmente avança e tudo que toca transforma ou destrói. Muitas vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. O tempo é sedutor porque nos promete uma coisa que nunca entrega: a cura do passado. Acreditamos que, com ele, as feridas cicatrizam, os erros se apagam, as memórias dolorosas perdem o fio. E ele deixa que acreditemos nisso. Enquanto dança, sorri. O segundo é a evolução, ainda mais sedutora. Ela nos sussurra que estamos progredindo, que cada versão de nós é superior à anterior, que existe, em algum ponto da jornada, algo parecido com a perfeição e que estamos nos aproximando. Ela nos mostra o caminho com uma lanterna, só não diz que o caminho não tem fim. Os dois dançam juntos e nós, sem perceber, entramos na pista. A maioria de nós entra nessa dança sem perceber e permanece nela, não por escolha, mas por ausência dela. Deixamos o tempo e a evolução nos conduzirem no automático da existência. Sair dessa dança, conscientemente, intencionalmente, talvez seja o ato mais raro que um ser humano pode realizar. Sansara é o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Uma roda que gira impulsionada pelo sofrimento, pelo apego e pela impermanência. Mas talvez o combustível mais silencioso dessa roda não seja o sofrimento em si, seja a sedução. A crença de que o tempo vai nos libertar do que fomos e de que a evolução vai nos conduzir ao que deveríamos ser. Enquanto perseguimos os dois, giramos. Heráclito dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque tanto o rio quanto o homem que o atravessa mudam a cada instante num fluxo constante e incessante. É uma imagem bela, mas esconde uma pergunta incômoda. Se tudo muda, o que sobra? Se o tempo dissolve e a evolução transforma, existe algo que permaneça? Os estoicos e Nietzsche responderam com o amor fati. Ame o seu destino, abrace o ciclo, dance com ele sem resistência. Para os estoicos, a aceitação do destino era a aceitação de uma ordem racional e divina. Para Nietzsche, era diferente. O cosmos não é racional nem propositado. É caos em fluxo eterno, e amar esse caos é o ato mais corajoso possível. Ambos chegaram perto, mas talvez nenhum dos dois tenha chegado até o fim, porque amar o ciclo ainda é permanecer nele. E se a saída não fosse dançar melhor, mas perceber que você nunca precisou entrar na pista? A tradição hindu oferece um conceito que poucos ocidentais param para absorver de verdade: o Atman, o ser não material que nunca muda, distinto da mente e do corpo, além de qualquer designação temporária que normalmente atribuímos a nós mesmos. Não é o que você se tornou, não é o que o tempo fez de você, é o que você é, antes de qualquer coisa ter começado. O Bhagavad Gita declara: nunca houve um tempo em que ele não existisse, e nunca haverá um tempo em que deixará de ser. Não nasceu, portanto, não morre, não evoluiu, portanto, não deteriora, não está no tempo. Portanto, o tempo não dança com ele, apenas ao redor dele. Essa ideia encontra ecos inesperados no Ocidente. Parmênides insistia que o ser verdadeiro é imóvel, eterno, indivisível, e que tudo que percebemos como mudança é ilusão dos sentidos. Platão construiu sobre isso a distinção entre o mundo das formas perfeitas e imutáveis e o mundo das sombras em que vivemos. E mesmo dentro do budismo, que paradoxalmente nega a existência de um eu permanente, o conceito de nirvana aponta para algo fora do ciclo, um estado livre do tempo, atemporal, que existe além do condicionado. Tradições diferentes. A mesma intuição. Existe algo em nós que não precisa ser curado pelo tempo, porque nunca adoeceu.
que não precisa ser aperfeiçoado pela evolução, porque já está inteiro. Mas existe uma armadilha ainda mais profunda. Uma que não escolhemos. Uma que começa antes de qualquer pensamento, antes de qualquer desejo, antes de qualquer ilusão que o tempo ou a evolução possam criar. Começa com a primeira respiração. No instante em que nascemos, antes de qualquer palavra, antes de qualquer memória, nosso corpo já faz um gesto que vai definir tudo que vem depois. Abre-se para fora. Busca no exterior o que precisa para existir, e o ar entra. É um ato involuntário. E é, talvez, o mais poderoso condicionamento que jamais receberemos, porque cada respiração nos alimenta e nos envelhece ao mesmo tempo. Cada inspiração entrega energia e deixa um rastro de deterioração. O mesmo oxigênio que mantém o coração batendo oxida as células por dentro, lentamente, átomo por átomo. O ato de viver, em termos químicos, é uma combustão lenta e contínua. O que nos sustenta, nos consome. E desde o primeiro segundo de vida, aprendemos isso no corpo, mesmo sem entender com a mente. Aprendemos que o que nos alimenta vem de fora, que depender do externo é condição de existência, que buscar lá fora não é um erro, é uma necessidade biológica. A armadilha não é a respiração em si. A armadilha é o que ela ensina sem dizer, que somos incompletos, que precisamos do externo para sermos inteiros, que a saciedade física, psíquica, emocional está além de nós, esperando ser trazida para dentro. E assim, o que começa nos pulmões migra para a psique. A busca por ar vira busca por aprovação, por pertencimento, por progresso, por uma versão melhor de si mesmo, por um passado que o tempo finalmente apague, por uma perfeição que a evolução finalmente entregue. Giramos e chamamos isso de vida. Existe uma confusão que ninguém nos ensina a identificar, e talvez seja a mais cara de todas. Sabemos que o corpo depende do externo para existir. Precisamos de ar, de água, de alimento. Essa dependência é legítima, biológica, inegociável. Sem ela, não há vida. O problema começa quando confundimos o que somos com o que temos. Quando nos identificamos tão profundamente com o corpo que passamos a aplicar a mesma lógica a tudo. Se o corpo precisa se alimentar de fora para sobreviver, então eu também preciso me alimentar de fora para ser inteiro. Se o ar vem de fora, o amor também deve vir. O reconhecimento, a segurança, o sentido. E assim, sem perceber, transferimos para o plano psíquico e emocional uma lei que só vale no plano físico. Freud já descrevia como as pulsões mais primitivas do id precisam de um objeto externo para encontrar expressão, mas o objeto nunca é o ponto. É sempre substituto de outra coisa. Lacan foi além. O desejo é sempre desejo do outro, estruturalmente irrealizável, porque o que realmente buscamos é irrecuperável. A busca interminável por fora não é fraqueza. É a própria estrutura do desejo humano, inscrita na linguagem antes mesmo de sermos conscientes dela. E quando o que é psíquico não encontra forma de ser dito, o corpo fala. A histeria é exatamente isso. A psique somatizando no físico aquilo que não consegue nomear. O externo sendo convocado para expressar um vazio que é, na verdade, interno. O resultado é uma fome que não tem fundo. Porque o corpo, quando saciado, para de pedir. A psique, não. Quanto mais buscamos lá fora a aprovação, o pertencimento, a validação, mais a necessidade cresce. Não porque somos falhos, mas porque estamos procurando no lugar errado algo que não está lá. É aí que a ansiedade encontra o seu habitat natural. Ela não é um defeito. É uma bússola apontando na direção errada, com total convicção. Ora aponta para um emprego melhor.
Ora para um relacionamento que finalmente funcione. Ora para uma situação financeira que traga a estabilidade que falta. E quando uma dessas coisas chega, a sensação de alívio dura pouco. Logo a bússola começa a girar de novo. O desgaste não vem de não encontrar, vem de continuar procurando. E o mais perturbador é que muitas vezes sabemos disso. Sabemos que a verdade não está nessas coisas. Conseguimos nomear o mecanismo, descrever a armadilha com precisão, reconhecer o padrão cada vez que ele se repete, e ainda assim, continuamos dentro dele. Porque saber não é o mesmo que viver. E transformar consciência em experiência real talvez seja o trabalho mais difícil que existe. O que estamos procurando, no fundo, não é um emprego, nem um relacionamento, nem uma conta bancária. Estamos procurando a nós mesmos, e nós mesmos não estamos lá fora. Nunca estivemos. Talvez a saída de samsara não seja para onde vamos, mas para onde paramos de fugir. Talvez a consciência do ciclo seja o primeiro e mais difícil passo, não para chegar a algum lugar, mas para parar, pela primeira vez, de sair de si mesmo. Se a primeira coisa que você fez ao nascer foi buscar fora, o que aconteceria se, pela primeira vez, você parasse de buscar e simplesmente olhasse dentro? O que você encontraria se o que procura não precisasse ser encontrado, porque nunca esteve perdido?